Mais uma edição do Opinião Cidade aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. O programa de hoje é um tema, sem dúvida, muito interessante, que vai chamar a atenção de muita gente, que vai despertar a curiosidade de muitas pessoas a respeito dos assuntos que nós vamos conversar aqui com a Daniela Pavan Terada, que é gerente de saúde mental especializada da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto. É isso, né, Daniela? Isso, olá a todos. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Eu estava comentando com a Daniela, começando a conversar com ela aqui antes da gente entrar no ar, está dizendo para ela, né, que a questão da saúde mental, agravada sem dúvida nenhuma pela questão da dependência química, etc., é hoje, no âmbito da saúde, um grande desafio a ser encarado, sobretudo numa cidade polo de desenvolvimento como Rio Preto. É isso mesmo, Daniela? Exatamente. E Rio Preto é um polo, como você disse, de desenvolvimento, é um polo comercial e como tal atrai muitos migrantes, atrai muitas pessoas em busca de oportunidades, de melhores condições, que nem sempre as pessoas encontram, né? E isso também faz com que a gente, além das questões com o próprio munícipe, vamos dizer, a pessoa que já está aqui pode ser acometida de algum transtorno mental, você tem também, paralela, a situação dos moradores de rua, né? E das pessoas que estão aí em trânsito, também buscando melhores condições. E várias, infelizmente, né, com a questão da dependência de drogas, né? Com os transtornos associados. Daniela, quando a gente fala em pessoas com transtorno mental e fala também em dependência de droga, são coisas diferentes, são coisas separadas. Quantos dos atendimentos da Secretaria de Saúde, por exemplo, respondem por uma e por outro desses problemas? Você tem uma ideia disso? Então, na realidade, a gente vai estar falando de um grupo grande, né? Dentro do transtorno mental, você tem os transtornos mentais como o autismo, né? Como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, você tem as depressões, que são muito comuns, vocês têm as fobias, mas a gente também tem a dependência, porque na verdade a dependência de droga é uma modalidade de transtorno mental, né, que só acontece quando você tem contato, uso contínuo, abusivo, né, de substâncias psicoativas. Hoje em Rio Preto, ainda a maior parte dos atendimentos, eles são voltados para os transtornos mentais de forma geral. Um grupo grande e importante em todos os lugares, inclusive em Rio Preto, são as depressões, né, as ansiedades, que são males, vamos dizer assim, principalmente da vida moderna, né, em que as pessoas passam por muito estresse, situações até que envolvem a violência urbana, né, enfim, as condições dos grandes centros. Rio Preto não é diferente, tem bastante atendimento para esses transtornos e também os transtornos ligados à infância. Né? Rio Preto conta com 3 unidades de CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que são voltados para a infância e juventude. E lá a gente tem bastante caso ligado à questão do comportamento, né, em geral. Então, crianças com dificuldade de socializar, crianças com dificuldade também de manter um comportamento mais adequado na escola, então são agitadas, né, hiperativas, e que também precisam de tratamento. Mas a cidade, com certeza, tem um número importante de dependentes de drogas. Rio Preto, para conhecimento de todos, é um polo importante de tráfico, uma rota de tráfico importante, né, por ter divisa com outros estados que são produtores, né, e mercados de droga. Então aqui realmente é uma oferta importante, significativa, e historicamente Rio Preto enfrenta esse problema. Uma coisa que a Daniela estava me falando também antes da gente conversar, é que outros problemas sociais, problemas de outra ordem, que não exatamente da saúde, né, acabam refletindo na saúde, né? Quer dizer, à medida que as pessoas têm mais problemas econômicos ou de qualquer outro tipo, isso acaba se refletindo na saúde mental, né? Isso ocorre realmente. Isso, porque poucas pessoas, felizmente, nascem com transtorno mental, né? É uma incidência menor. Porém, a qualidade de vida está altamente correlacionada com o transtorno mental. Então, normalmente, melhora a sua qualidade de vida, melhora a sua saúde mental. Porque daí vem a qualidade dos vínculos que você tem, das relações que você tem, né, das condições de vida que você tem. Então, sempre que a gente tem um maior número, por exemplo, de violência, de exclusão social, né, de dificuldades para alimentação, isso leva a conflitos e questões da qualidade de vida, a gente tem um aumento dos transtornos mentais. Daniela, está na moda agora, infelizmente tem que usar essa expressão, mas vamos colocar entre aspas, né? Se falar sobre a denominação Cracolândia na reunião de alguns dependentes químicos dessa droga, o crack, né? Importamos lá de São Paulo, da região do Cracolândia, e aqui em Rio Preto, essa semana mesmo, um dos jornais fez uma matéria
mostrando exatamente isso, que existem pontos de Cracolândia na cidade. Existem mesmo? Onde é que eles estão? Como é que a Secretaria de Saúde, a Prefeitura e os órgãos policiais combatem esse tipo de problema? Então, o nome Cracolândia ele ficou um nome bem utilizado para falar do que a gente chama de cena de uso, ou seja, são esses locais que têm concentração e circulação grande de usuários de drogas e também, por tabela, de traficantes de droga, porque, claro, para você usar você tem que ter um fornecedor, né? Onde tem um, tem outro, né? Exatamente, é uma correlação, onde tem um tem que ter o outro. Então, essas cenas de uso que em São Paulo, né, culmina na Cracolândia, lá do Campos Elíseos, daquele lugar, né, com milhares de pessoas. Aqui a gente diria que o preto tem concentrações que são mais separadas, isoladas. A gente já teve uma concentração muito grande na antiga Colar, né, que fica próximo aqui à região central. Foi um local que já chegou a aglomerar quase centenas de pessoas lá dentro, tudo. Mas desde que esse ponto foi destruído, e aí foi uma ação conjunta do Conselho de Álcool e Drogas, com a Segurança Pública, né, com a Prefeitura, elas voltaram a se espalhar. O prédio foi demolido ali, né? Isso, ali era uma grande concentração, questões sanitárias e das mais diversas, então realmente tinha que se eliminar esse local. Mas, é claro, como a droga não desapareceu, as pessoas só se realocaram. Mas quais são na cidade os pontos mais críticos, tá? A região central, ela é sempre crítica, principalmente no entorno da rodoviária, próxima à biblioteca municipal, são locais que sempre tiveram bastante usuários de drogas, só que não necessariamente concentrados que nem antigamente ficava a Colar. Agora que não tem mais a Colar, estão mais espalhados. Outra região importante que tem cenas de uso mais volumosas, mais importantes, é na região do Jardim Paraíso, que é próximo à Vila Maior, que antiga zona do Meretrício, né? Isso, exatamente. Né? Eu ia poupar o nome, mas é esse mesmo. E lá tem uma concentração grande de usuários e também de tráfico, então ali é importante. E na região norte como um todo, a gente tem vários locais espalhados em que tem a cena de uso e de tráfico. Claro, a gente sabe que a polícia faz ações sistematizadas, também é conhecedora desses locais. Né? A região do Vassourão, onde era a fábrica de vassouras também, isso também na região norte também, hoje tem uma concentração. Né? Mas normalmente ocorre o seguinte, a polícia, por exemplo, vai ou tem ações ostensivas dos serviços públicos para que se elimine esses locais, aí as pessoas logo encontram uma outra área e se reagrupam. Então, não é fácil realmente eliminar as cracolândias, vamos dizer assim, porque a gente tem que ter claro que não foi eliminado o crack. A hora que eliminar o crack, por tabela, claro, não teremos grandes cenas de uso, porque como é uma droga forte, né, um valor relativamente acessível, né, para os usuários, ele ainda forma todos os dias muitos dependentes, então não é fácil fazer esse enfrentamento. De um modo geral, são pessoas que também estão afastadas das famílias, não há de modo nenhum um apoio familiar em relação a elas, e isso também acaba contribuindo para o crescimento desse problema? Como é que você vê isso? Normalmente o que ocorre, né, à medida que a dependência do crack ela se agrava, essa pessoa normalmente ela deixa de trabalhar muito rápido, ela deixa também de se relacionar mais com seus familiares, porque a prioridade vai ser o uso da droga, né? Então uma droga nesse sentido de adicção muito rápida e muito forte, muito intensa. Então, é muito comum que os usuários, principalmente quando realmente estão dependentes, aí precisam utilizar diariamente a droga, já percam contato com a família. Porque o passo a seguir, como você não tem condições de trabalhar, normalmente na sequência você vai fazer alguma coisa para poder adquirir a droga que você precisa. Né? Então, nas famílias, de forma geral, que tem dependência de crack, vai ser muito comum você ouvir que esse usuário furtou coisas da família, vendeu coisas da casa, às vezes até a própria roupa, o próprio calçado, para poder conseguir uma pedra de crack. E a família também o abandona, regra geral, ou não? A gente tem todo tipo de situação. Eu acho que isso varia muito de como está essa família. Por exemplo, não é incomum que você vai encontrar pessoas que já têm outros problemas e dificuldades. Como a gente estava falando, onde aumenta a vulnerabilidade social, onde aumentam as questões que a qualidade de vida é ruim, aumenta a droga, aumenta o transtorno mental. Então são famílias que já têm uma série de dificuldades. E quando tem alguém nessas condições, às vezes como é que a pessoa faz, né? Ela opta por deixar o serviço, que paga pouco, mas é o que ela tem, para só olhar e ficar vigiando a pessoa ou acompanhá-la em atendimentos. A gente sabe que às vezes
situação difícil. E quando também se quebra a confiança entre os familiares, a gente sabe que isso às vezes nem para todo mundo é superável, né? Por exemplo, me furtou, vendeu as coisas que a gente tinha na casa, fiquei com o prejuízo sozinho, né? Então as pessoas ficam realmente magoadas e tendem a rejeitar o usuário depois. Eu fiz essa pergunta porque é recorrente a gente ouvir, não só em Rio Preto, mas em nível Brasil, por exemplo, que as pessoas se queixam da falta de locais para tratamento público de recuperação da dependência química, né? Pelo que você está me dizendo, o Rio Preto está suficientemente aparelhada para responder a esse desafio. Isso ocorre mesmo? Como é que é isso? Então, nós até então tínhamos somente um CAPS Álcool e Drogas, que é o chamado CAPS AD, que é o serviço de referência na saúde pública para tratar dependência, né, de drogas. Mas, de setembro do ano passado para cá, a gente teve um reforço muito importante, que é o CAPS AD3, né? No nosso caso, está localizado no distrito de Engenheiro Schmidt, e é um CAPS mais aparelhado, vamos dizer assim. É um CAPS que tem capacidade, para os seus casos que não demandam realmente uma atenção hospitalar, poder ofertar o que a gente chama de leito de acolhimento. Então, o paciente ele consegue ficar em local protegido, né, por até 14 dias no mês, mas nessa unidade ele já consegue fazer um tratamento bem mais intensivo, porque ele pode chegar às 7 horas da manhã e sair às 19 horas. Então ele passa realmente o dia inteiro e estando medicado, estando fazendo as terapias, já é um paciente que a gente consegue estabilizar mais fácil. E esse paciente aceita esse tratamento? Ele responde positivamente a isso? Aceita? Existem casos das pessoas que não aceitam? Houve até um debate no Brasil dizendo sobre a internação compulsória, obrigatória. Como é que funciona isso aqui em Rio Preto? A gente pode dizer que hoje nós temos todo tipo de situação. Então, de fato, existem várias pessoas que não admitem que a droga venceu, né? Vamos dizer assim, não conseguem admitir que não tem controle algum sobre o uso da substância. E são muito relutantes em fazer um tratamento. E, em particular, o crack realmente desperta muito isso no usuário, porque o efeito é muito intenso, então dá um prazer muito intenso e a abstinência é terrível. Então, o paciente, entre sofrer muito, né, e sofrer menos, entre aspas, né, ele acaba optando por manter muitas vezes o seu vício, né, porque o processo de dependência de drogas é um processo que a pessoa degrada em vários aspectos, né, e no caso do crack a gente pode dizer que também atrapalha-se pela intoxicação, né, os processos cognitivos, a crítica, então a pessoa vai perdendo várias coisas e ela tem mais dificuldade, mas assim, há casos que realmente a internação compulsória, quando ela é bem indicada, quando ela é avaliada por uma equipe médica, quando o paciente vai para um local adequado, que é o mais importante, né, ela é importante. Agora, como é uma coisa que as pessoas, porque a própria definição de dependência de drogas quer dizer que você se auto-administra a droga. Sim. Ou seja, o indivíduo realmente ele está sempre muito implicado sobre ele vai dar continuidade ou não àquele comportamento. Porque o efeito da droga a gente só justifica enquanto a pessoa está em uso. Uma vez que ela ficou, por um exemplo, né, ela ficou mais de 2 semanas, por exemplo, sem ter contato algum, está medicada, enfim, está bem hidratada, alimentada, o organismo dela já é capaz de expelir o que sobra dessa droga, né, a gente pensando em crack principalmente. Tá, o que ela faz dali em diante já é o comportamento dela também, e esse é o mais difícil, porque a gente vê pessoas que até fazem longos períodos de internação, saem para automaticamente procurar a primeira biqueira, né, que é esse ponto de drogas, para adquirir o crack novamente. Então, isso que ainda é o grande desafio. Mesmo você tendo serviços que atendam, enfrentar a demanda, que é essa oferta que tem de mercado de droga, e também trabalhar com as pessoas como elas realmente podem se proteger e ter outros projetos de vida, é o mais desafiador. Daniela, no caso do crack especificamente, a gente vê que a pessoa, depois que se entrega ao vício, à dependência, ela se torna uma pessoa realmente desapegada mesmo, inclusive financeiramente, se torna uma pessoa quase que miserável, vivendo miseravelmente nas ruas e etc, né? Mas antes disso, as famílias das pessoas que depois se acabam dependendo do crack, podem ter sido pessoas com uma condição financeira melhor, quer dizer, é um vício democrático, é uma dependência democrática, afeta todas as camadas sociais ou não? Sim, hoje em dia a gente tem pessoas de todas as classes sociais que chegaram a se envolver com o crack. Normalmente uma pessoa mais abastada, que tem melhor condição financeira, o crack é uma linha final.
Por exemplo, das pessoas com melhor condição financeira, a gente sabe que normalmente a droga que realmente a viciou é a cocaína, né? No aumento da sua dependência de cocaína, quando a cocaína em pó não foi mais acessível, acabou utilizando a pedra de crack, né? Normalmente, uma pessoa de alto nível ou de nível melhor. Agora, apesar de estar distribuído nas mais diferentes camadas, a gente sabe que a maior concentração e o maior estrago é entre as pessoas de classes mais menos favorecidas, né? Mais humildes. Então, são entre essas pessoas que têm maior fragilidade social é que o crack faz o seu grande estrago e é esse que a gente vê mais publicamente, né? Daniela, e o álcool? Em que nível de preocupação ele se situa aí? É um problema também de dependência o álcool numa cidade como Rio Preto? O álcool ainda é a droga de preocupação mundial. Então, assim, Rio Preto, tal qual o restante do mundo, tem no álcool a maior droga, a mais influente. E com o agravante de que é lícito, né? Então, assim, em qualquer lugar, absolutamente em qualquer lugar, você adquire. Apesar de ser ilícito para crianças e adolescentes, a gente sabe que muitos adolescentes acabam burlando, né? E acabam adquirindo, seja pegando das suas próprias casas, né, seja em locais que às vezes as pessoas não exigem um documento, né, para averiguar a idade, mas ainda é a principal droga e ainda é uma droga importante para as demais drogas. Então, uma vez dependente do álcool, sob efeito do álcool, parece que você fica realmente mais suscetível, mais aberto a acabar experimentando outras drogas. Nessa estrutura toda da Secretaria da Saúde, voltada para a questão da saúde mental, o álcool é tratado também com esse mesmo nível de preocupação, ele também é socorrido, vamos chamar assim. Isso, e hoje em termos de agravos de saúde, o álcool junto com o tabaco, outra droga lista, né? São as duas substâncias mais importantes para gerar mortalidade, morbidade, que são as doenças. Então, por exemplo, há um número muito significativo de problemas como câncer, né? Derivados do uso de tabaco e de álcool. Então, se não matar a pessoa pelo vício, com certeza as doenças associadas o farão. Então, ainda é a droga mais atendida nas unidades de CAPS-AD, é o álcool. Na sequência, as múltiplas drogas, porque hoje as pessoas também tendem a misturar, isso é muito importante. Você vê na rua, normalmente é um usuário de álcool, maconha e crack. O usuário só de crack, ele seria o terceiro lugar no nosso ranking de substâncias tratadas, né? Alguns medicamentos também, ansiolíticos, coisas assim, também recorrem-se a isso? São importantes, só que eu acho que a questão com a medicação psicotrópica, em particular os calmantes, são os benzodiazepínicos principalmente, a gente vê assim, que são as drogas lícitas com uma prescrição médica e que as pessoas utilizam, mas ninguém precisa roubar, furtar, matar para ter essa medicação, desde que ela tenha prescrição. Então vamos dizer que essas pessoas não dão trabalho, né? E não dão a visibilidade que um usuário, por exemplo, de crack dá, né, com relação a Tem um nível de controle melhor, né, por causa dessa coisa da prescrição médica. Exatamente. Etc. Sem dúvida, realmente são, como a gente conversou no início, os desafios são enormes, né? E eu queria que você explicasse para a gente um pouco, um pouquinho discorrendo mais sobre a questão do álcool aí. Entre outros problemas aí que o álcool traz, além das doenças associadas que você disse, ele traz também a violência, né? Violência doméstica, etc. Né? Outras drogas, imagino que também, mas no álcool isso é muito evidente, não é isso, Daniela? Principalmente com acidentes de trânsito. Então, acidentes que envolvem álcool e direção são muito frequentes, são muito prevalentes em relação ao uso de outras drogas. É de longe a droga que, aspas, mais provoca acidentes automobilísticos. Então, assim, e também relacionados à violência doméstica, à violência urbana, pessoas entorpecidas com álcool também tem muita questão. Porque a gente sabe que para muitas pessoas o efeito desinibidor do álcool é importante. As pessoas popularmente dizem, ele bebeu, ele ficou muito macho, ele ficou muito valente, né, porque tomou o álcool, porque apesar de ser uma droga que inicialmente é depressora, né, ela também tem esse efeito, dependendo da dosagem, de deixar a pessoa, na verdade, estimulada, excitada. E é isso também que é o risco de associação, né, com medicamentos, enfim, tem uma série outras drogas também, aí vai aumentando o risco, né, mas a gente viu que em alguns lugares, por exemplo, houve uma experiência em Diadema, há vários anos atrás, mas fizeram uma espécie de toque de recolher para os bares, em estabelecimentos que vendiam bebidas alcoólicas. Porque na ocasião o município lá
tinha uma alta incidência mesmo de agressões, tentativas de homicídio e homicídios relacionadas a isto. E quando eles fizeram essa redução no horário da noite e da madrugada, que não se podia ingerir, caiu drasticamente esse tipo de ocorrência. As associadas a isso, as facadas, né, de bar, essas coisas, né, tiros ocasionais. Sempre tem uma reação muito grande de setores econômicos, etc., a essa questão, né, de proibir ou limitar negócio de horário, etc. Mas o fato é que reduz o problema naquele momento, né? Eu pergunto isso porque aqui na nossa região existem municípios, existem cidades, até de menor porte do que Rio Preto, por exemplo, que já nas quais se tentou fazer isso, né? Diminuir o horário de funcionamento de bares, proibição de menores a partir de determinada hora. Você acredita na eficiência desse tipo de ação para resolver esses problemas, Daniela? Acho que o maior impasse dessas ações é você sustentá-las. Por quê? Eu crio um toque desse. Eu tenho pessoal para fiscalizar. Eu vou averiguar lugar por local, se estão essas pessoas ou não, vou ver carteira de identidade, eu vou ver tudo certinho. Se você não tiver um esquema de trabalho para manter esse tipo de ação, ela é muito frágil, né? Porque você vai criar uma regra, uma lei, que depois não tem acompanhamento, a população fica desacreditada que ela é válida, né? Eu acho que hoje é muito mais, talvez, fazer um pouco o trajeto com o álcool do que foi feito com o tabaco, e foi muito importante, muito eficiente até. Ao se tirar as propagandas, né, ao se trabalhar mais a sensibilização para os agravos, né, conseguiu-se resultados, assim, um resultado muito bom de queda. Então, hoje em dia, realmente, e quem viveu a época, por exemplo, dos anos 80, 90, até antes, que as pessoas fumavam muito, era muito comum ver pessoas, vê hoje uma diferença grande. Sem dúvida. A lei também antifumo dentro dos estabelecimentos comerciais foi muito salutar também. Criou um exército de vigilantes, né? Isso, e as pessoas hoje e a gente vê que as pessoas podem se habituar a ser mais críticas quanto à qualidade do ar que elas respiram num lugar fechado, aos hábitos que elas têm diariamente. Então, hoje, realmente tende a cair o número de tabagistas, desde que essas medidas começaram. Então, talvez mais do que só reprimir objetivamente, a gente talvez tenha que parar de fazer a propaganda de que tudo bem, vamos consumir álcool sem limites e qualquer idade, de qualquer jeito, talvez seja muito mais eficiente para criar uma consciência, né? Tudo bem não é, né? Não é tudo bem mesmo, né? A questão é exatamente essa. Mas você citou um ponto agora, alguns anos atrás, acho que por aí, anos 80, coisa assim, era normal, eu como ex-fumante, por exemplo, eu frequentava a fila de um banco, do Banespa, por exemplo. Na fila havia aqueles, como é que fala? Cinzeiros espalhados para a pessoa usar, né? Quer dizer, isso hoje é impensável, né? Não tem isso em ônibus se fumava, em aviões se fumava, né? E realmente a gente vê que a mudança de atitude e tudo mais provoca uma maior consciência, né, dos agravos. Então talvez para o álcool seja um caminho interessante. Passou perto dessa questão do tabaco. O álcool é a questão da lei seca, né? Enquanto houve uma vigilância fiscalizatória muito grande, etc., a gente sente que parece que diminuiu, pelo menos, a incidência de acidentes, etc. Mas pelo que a gente está vendo agora, isso está todo dia nos jornais, não foi uma diminuição tão grande assim, tão definitiva assim, né, Daniela? Talvez o que faltou um pouco foi garantir o efetivo de policiais necessários para esse tipo de fiscalização. Talvez isso tivesse que ter um melhor planejamento da parte, até mesmo do Poder Legislativo, quando criou, né, a lei e tudo, faltou acho que condicionar, garantir, né, na verdade, que todos teriam o efetivo necessário, porque eu tenho conhecimento que a polícia rodoviária, as demais polícias são todas solidárias com relação a isso e têm vontade também de que dê certo, mas para a gente fiscalizar todo o espaço público que circula carro, né, não é fácil. E para garantir a efetividade da lei, tem que ter a fiscalização. Sem dúvida. Sem dúvida. E acho que a maioria das pessoas, né, dos motoristas, até aquele que de vez em quando exagera no álcool, ele é consciente de que não pode, de que não deve agir daquele jeito, né? Então, se houvesse uma fiscalização maior, uma presença mais ostensiva, teria certeza de que se eu sair de carro e tomar um gole ali, eu vou correr o risco de ser flagrado em qualquer momento desse. Aí surtiria efeito, e é isso que precisaria acontecer, né? Certamente. Daniela, você vê como a gente tem tanto assunto para conversar com essa questão de saúde ambiental e de dependência de droga, né? Mas eu queria, voltando ao âmbito administrativo da Secretaria da Saúde e
da área de doença mental, né? Que você dissesse, de um modo geral, como é que é a estrutura hoje? A gente já falou dos CAPs, né? Que tiveram agora um reforço, né? Que outro tipo de estrutura a gente tem para atender as pessoas que estão nos vendo agora e que pode estar pensando assim, puxa vida, eu tenho alguém para indicar, para levar, para socorrer, para ajudar a socorrer. Como é que ela faz para que isso chegue ao conhecimento da Secretaria e que estrutura é essa disponível hoje? Tá, acho que é importante da gente frisar para a população que o acesso à rede CAPS, de forma geral, pode se dar tanto pelo encaminhamento, vamos supor, se ela passou em um outro médico, em um outro local, como também por demanda espontânea. Então, basicamente, em todos os serviços CAPS, de segunda até sexta-feira, se essa pessoa procurar o serviço das 8 da manhã até às 17 horas, ela pode ir espontaneamente, ela vai ser acolhida e a gente vai avaliar por cada pessoa qual o melhor, né, tratamento, qual o melhor direcionamento que ela precisa receber. Para todos esses problemas sobre os quais a gente falou aqui, alcoolismo, depressão, ansiedade, só que daí os serviços são específicos, né? Quando se tratar de criança ou adolescente, né, com transtorno mental ou a questão de suspeita de álcool e drogas, pode procurar os CAPs infantis. Rio Preto tem 3 unidades de CAPs infantil, né? Tem o CAPs Cria Centro, o CAPs Cria Higienópolis e o CAPs Cria Duas Vendas. Né? Na página da prefeitura também, de fácil acesso para quem tem internet, né? Pode ver todos os contatos dessas unidades, o endereço, os telefones, né? E quando a suspeita é de álcool e drogas, a gente fez uma divisão, né? Quando é até 14 anos, procura-se os CAPs infantis. Mas se já é um adolescente a partir de 14 anos, né, já um adolescente maior, que é interessante procurar os CAPs álcool e drogas. Então, casos que envolvam a questão de dependência, né, de uso abusivo de drogas, procurar a rede de CAPs AD. Essa questão da idade aí também está diminuindo cada vez mais? É uma tendência de que cada vez mais cedo as crianças, os adolescentes, se envolvam com esse problema de álcool e droga? A gente pode dizer assim, em relação talvez a períodos anteriores, existe o uso precoce. Felizmente, ele ainda hoje não é o de maior concentração para nosso alívio, né? Mas tem sido agora preocupante porque algumas pessoas estão queimando etapas. Por exemplo, aos 12, 11 anos, a primeira droga que vai experimentar, pesada, é o crack. Coisa que antes você via, era do tabaco para o álcool, do álcool para a maconha, né? Então, algumas pessoas estão queimando etapas. Felizmente não são a maioria, mas isso já acontece. E por quê? Hoje a gente também pode pensar que pessoas em uso pesado já devem estar pela sua segunda geração. Então a gente tem famílias que realmente as pessoas, várias pessoas têm a questão da droga e as crianças convivem, né, desde muito cedo com a droga, né? E isso é um problema muito grande que tem total atenção aí da Secretaria de Assistência e da Secretaria de Saúde, né, para sempre que a gente localiza esses casos, dar a maior atenção possível. Mas é um fato. E nas comunidades, dependendo da comunidade, há um extremo, vamos dizer assim, há uma grande oferta de drogas. Então as crianças também têm contato muito cedo. Então em cada esquina praticamente tem uma biqueira de crack. E isso, infelizmente, dá acesso, né, coisa que antes era mais velado, era mais discreto ou era bem menos a quantidade. Hoje em dia a gente enfrenta uma oferta muito grande. Então isso também está levando pessoas muito jovens a experimentar uma droga pesada muito cedo. Daniela, essa chegada do jovem, do adolescente ao álcool e à droga, ela atinge tanto meninos quanto meninas? Existe uma divisão, existe uma prevalência de um e outro gênero aí? Como é que está isso? A prevalência ela existe de gênero, então assim, a maior parte dos casos, seja entre crianças, adolescentes ou adultos ou idosos, são homens. Então a droga afeta muito mais o homem. Agora as mulheres, elas também estão presentes, há vários casos envolvendo mulheres. E, infelizmente o caminho da mulher muitas vezes está envolvido com um companheiro. Então elas têm um companheiro que usa, por exemplo, as drogas pesadas principalmente, que nem o crack, né? Há um companheiro que usa e elas acabam na convivência com esse companheiro também, utilizando a droga. Mas a maioria são rapazes, no caso do ainda majoritariamente são homens. Bom, você estava dizendo quais são os CAPs de atendimento para jovens e adolescentes do álcool e droga.
Onde que eles estão? Isso. Unidade de CAPS Álcool e Drogas tem duas. Uma é o CAPS AD Vila Clementina, que fica próximo à Vila Umar, Jaguaré, né, naquela região. E atende, é muito importante a gente frisar isso, né? Os CAPS Álcool e Drogas atendem não só o usuário de drogas, mas a família também. Então, aquela família que está angustiada com a situação do dependente, quer orientações, quer saber como vai lidar em casa, como vai fazer o enfrentamento com essa pessoa, ela pode procurar o CAPS Álcool e Drogas, porque ela tem um atendimento totalmente voltado para esse familiar. Mesmo que o usuário não queira se tratar. Um exemplo, a mãe está com um problema com o filho adulto que usa drogas. Ele ainda não quer se tratar, mas se ela quiser apoio, tratamento para o sofrimento dela com relação a esse filho, ela pode procurar o CAPS, que ela vai ter todo apoio, toda orientação. Então é o CAPS AD Vila Clementina e o CAPS AD3 em Engenheiro Schmidt, lá próximo ao asilo de Engenheiro Schmidt. Tá certo. Daniela, eu vou pedir a sua licença para a gente fazer um rápido intervalo aqui no Opinião Cidade e a gente retoma daqui a pouco essa conversa tão importante, tão relevante para as pessoas que estão nos assistindo aí, que tenham ou não um problema desse gênero em casa, entre amigos, enfim, hoje é praticamente uma epidemia, né? A gente percebe que essas coisas estão muito próximas das pessoas, muito mais do que havia antes. Mais um minutinho só, a gente volta já com Opinião Cidade. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear para eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade. Discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade. Prestamos serviço. Ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas. De olho em Rio Preto. Informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. Estamos de volta com o Opinião Cidade, conversando hoje com a Daniela Pavan Terada, gerente de saúde mental especializada na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São José do Rio Preto. A Daniela nos deu várias informações aqui no primeiro bloco do programa, falando sobretudo sobre a ameaça que representa a dependência de álcool e drogas sobre as pessoas já em vários níveis de idade e em diferentes intensidades das drogas, né, que mudam de acordo com o tempo também. Pode começar ali com o tabaco, né, com o cigarro comum que você compra em qualquer boteco da esquina, com as bebidas alcoólicas que aparentemente são inofensivas e são lícitas, e daí passa para maconha, para cocaína e agora para essa grande epidemia que é o crack. Mas não existem apenas os problemas de dependência com álcool e drogas, que envolve a questão da saúde mental. Essa é apenas uma parte do problema, embora possa até ser a maioria, em alguns casos, segundo a Daniela nos disse no começo. Mas a gente estava conversando com ela sobre a estrutura, o que a Secretaria de Saúde, no âmbito da saúde mental, oferece e coloca à disposição da população. Fique à vontade para explicar sobre isso, Daniela. Então, para a população adulta, que daí, como a gente estava conversando no início, os transtornos mentais mais prevalentes normalmente são as depressões, as ansiedades, né? Para os adultos, quando o caso é o que a gente considera de moderado, ou seja, já é um caso que precisa de acompanhamento médico, de uma atenção maior, a referência é o ambulatório de saúde mental,
né? Esse serviço aqui na cidade, que fica próximo ali à Biblioteca Municipal, né, na Filadélfia, Gouveia Neto, é o serviço de referência para o transtorno mental moderado. E a pessoa sempre ela é avaliada previamente por um clínico, né? Porque é uma coisa que é muito importante. Várias doenças de ordem orgânica podem provocar alterações, né? No humor, na cognição, né? E é sempre prudente que, para a gente considerar um caso de saúde mental, eu primeiro eliminei todas as possíveis causas orgânicas. Porque senão você trata como se fosse, né, uma questão absolutamente do seu sistema nervoso central e, na verdade, você está com uma doença importante ali, né, e que precisa ser vista, que muitas vezes pode levar você a situações mais graves de saúde. Então, a gente sempre faz o diagnóstico diferencial, que é importante. Então, para os serviços que a gente está conversando aqui, às vezes é interessante que a pessoa primeiro passe, por exemplo, se é uma pessoa que utiliza o SUS, né, municipal, o Sistema Único de Saúde, que ela passe pela sua UBS, leve a sua queixa inicial, para que a equipe veja da saúde dela como um todo se está tudo ok mesmo, e se o caso realmente é tirar das outras possibilidades, que é de saúde mental. Então, sintoma? Pode ser um sintoma de depressão, por exemplo, ela deve procurar isso, uma ansiedade que já está incomodando, porque quando a gente deve procurar ajuda? Hoje é difícil dizer qual a pessoa que não sofre. Porque todos temos o quê? É o estresse, é o desgaste, as dificuldades econômicas, né? Às vezes conjugais, amorosas, todas as pessoas quase têm situações de sofrimento. É difícil que não tenha. Mas é importante procurar ajuda quando essa situação de dificuldade, por exemplo, já te atrapalha para trabalhar, já te atrapalha de forma importante para conviver e socializar com as pessoas, né? E quando isso realmente, por exemplo, se for um sintoma mais específico, por exemplo, as pessoas que têm manias, é o que a gente chama popularmente de TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, quando isso leva a te ferir, lavar as mãos até que você se machuque de tanto lavar as mãos. Então, assim, lógico, a gente não procura por qualquer... Hoje é difícil que a gente não tenha algum efeito de ter a vida moderna, né, e estressante. Mas quando isso já atrapalha a gente a conviver, a trabalhar, aí, né, a dormir, a se alimentar, aí é importante que a gente procure ajuda. Então, a primeira porta, se for uma coisa ainda leve, ou mesmo que eu não sei direito o que é, pode ser atenção básica, através das unidades básicas de saúde, e tem a retaguarda dos serviços especializados. Quando for uma coisa leve, a própria equipe da atenção básica vai orientar, encaminhar a pessoa, né, avaliá-la. Daniela, se for uma pessoa, desculpa interromper, se for uma pessoa que tenha, por exemplo, convênio médico, assim, ele pode ser atendido pelo convênio dele e depois, se necessário, ser atendido pelo atendimento especializado da Secretaria Municipal ou não? Então, o SUS é universal, é uma opção mesmo da pessoa. Se ela tem o serviço de convênio médico, ela pode utilizar o seu convênio, ou se ela achar mais conveniente, ela pode utilizar o SUS. Então, o SUS não vai discriminar quem, é a opção do usuário de saúde mesmo. E quando o caso é mais grave, as retaguardas são dessa forma. Para a população adulta, caso moderado, né? É o ambulatório de saúde mental. Caso moderado é esse que já precisa de uma atenção médica e vai ter uma conduta aí por mais tempo. E quando o caso é muito grave, o caso que é um diagnóstico que a gente chama normalmente fechado, né? Uma pessoa que vai precisar de muitos anos, precisa de um atendimento intensivo. Para as pessoas adultas é o CAPS 2 Bom Jardim, é o CAPS adulto, que fica ali próximo ao Walmart, né, mais ou menos naquela região, para as pessoas terem uma ideia. E esse CAPS atende quais seriam esses transtornos graves? Os esquizofrênicos, pessoas com transtorno bipolar que só a medicação não controla, né, que a pessoa ainda tem muitas dificuldades para ter uma vida de qualidade. Então, esses casos ficam dentro do CAPS adulto. Existe uma emergência psiquiátrica na cidade, que as pessoas que necessitarem de um atendimento de emergência para socorrer um familiar ou um vizinho, por exemplo, onde que funciona e como é que funciona isso, essa questão da emergência psiquiátrica em Rio Preto? Isso, porque pode acontecer com uma pessoa, pelas mais diversas razões, que ela tenha o que a gente chama de crise ou surto, que é que naquele momento ela tem sintomas muito fortes, muito intensos, que ela precisa de uma atenção imediata e ser medicada, né? Esse é o caso que deve ir para a emergência psiquiátrica, né? Aí, no caso, Rio Preto agora está num processo de transição. A nossa emergência psiquiátrica hoje, né, está lotada na UPA Central,
que vai precisar passar por reformas e outras questões estruturais, e ela provavelmente agora, a partir de março, ela vai estar sendo realizada lá no Hospital Bezerra de Menezes, tá? Mas, por exemplo, para o munícipe aqui de São José do Rio Preto, para a pessoa que mora aqui, se tiver uma situação crítica que precisa de ajuda, apoio, também nada impede ela de ligar para o SAMU, né? Para urgência e emergência, para ter essas orientações, para saber qual o melhor serviço que ela deve procurar. Ou se ela for em qualquer urgência e emergência da cidade, de lá ela também tem um direcionamento. Né? Você citou o Hospital Bezerra de Menezes, que é um hospital histórico de Rio Preto, se não me engano, com décadas e décadas de atendimento, um grande serviço prestado da cidade, né? Mas ou eu estou enganado ou houve uma alteração nessa questão da internação de pacientes com transtornos mentais, por exemplo. Isso mudou alguma coisa? Algum tempo atrás se falava na desmanicomização, difícil falar essa palavra, mas eu consegui, sem errar. Existe isso? O que aconteceu nessa questão do atendimento às pessoas com transtorno mental, transtornos mentais? Isso, porque a política de saúde mental no Brasil, ela passou, na última década principalmente, essa mudança de perfil, que se quer cada vez menos internar pessoas e se busca cada vez mais preservar capacidades, habilidades dessa pessoa. Porque o que foi vivido anteriormente? Muitas coisas, internação, e as pessoas acabavam ficando num ambiente hospitalar que basicamente é o melhor lugar para uma crise grave, que precisa de um monitoramento 24 horas, mas no tocante a desenvolver habilidades sociais, a incentivar essa pessoa para a parte laboral, né, para ela aprender um ofício, alguma coisa, para ela poder se manter, não é o melhor serviço. Se socializar, né? Fazer isso, manter vínculos com a sua família. A família ia, às vezes, dependendo do hospital, uma vez ao mês para uma visita. O que aconteceu? Muitas pessoas, a família foi abandonando, porque não ia convivendo, o vínculo foi enfraquecendo. E essas pessoas viraram moradoras, né, de hospitais. Tá. E algumas a gente sabe que pelo quadro tinham possibilidade, se tivessem sido trabalhadas de outra forma, de serem pessoas que após superar a fase mais grave da doença, poderiam ter uma vida. E depois acabaram por não ser estimuladas, motivadas e tudo mais, ficaram completamente dependentes e algumas hoje nem têm, né, mais a referência do hospital, que vários hospitais foram fechados, né, com esta política. Então hoje a nossa maior prioridade é fortalecer essa rede de base que a gente chama comunitária, que são os CAPs, porque nessa o indivíduo frequenta diariamente, a família tem espaço para estar junto. Se pensa sempre em preservar essas capacidades, que seja um indivíduo que ele, por exemplo, para a vida diária ele consiga se cuidar o melhor possível. Se ele conseguir aprender um ofício, alguma coisa que ele possa depois viver disso, a gente também incentiva e valoriza, porque a gente entende que sem um lugar na sociedade e um lugar bom, essas pessoas realmente não têm uma boa evolução, um prognóstico. Então, muitas delas têm recurso para ser um cidadão aí feliz, incluído, mas precisa de um trabalho. Então, de fato, houve uma redução, ela tem sido progressiva ao longo da história, né, de leitos em hospital psiquiátrico, e hoje a política, ela indica que a gente abra leitos especializados em hospital geral, justamente para romper o estigma de ter aquele sempre houve um estigma, depósito, né, de gente. Sempre foi motivo de anedotas, piadas, existe um grande preconceito em torno disso. Historicamente, os manicômios foram locais de exclusão. Sem dúvida. Por N fatores, né? Sejam porque as pessoas não tinham um comportamento adequado, elas incomodavam, era o lugar onde as pessoas ficavam. E alguns doentes também, claro. Mas hoje a gente tenta fazer o quê? O hospital tem que ser o lugar da crise, do momento crítico. Mas no momento de crise, há ainda, claro, a necessidade de internação. Isso. Porque há casos em que a pessoa tenta contra si próprias, né? Fisicamente contra si próprias, tentativas de suicídio, por exemplo, deve ser um problema. O maior critério para a internação psiquiátrica é você avaliar isso, a preservação da vida. É uma pessoa que tem risco para si própria ou para terceiros? Sim, não, né? Nesse momento, se ela ficar internada, qual o benefício para a evolução dela, para os cuidados dela? Então, tudo isso é avaliado. Então, hoje, por exemplo, não é qualquer crise que leva você a um hospital. Às vezes, medicado, observado por até 2 dias, está tudo certo, você volta para casa e dá continuidade a um tratamento,
né, ambulatorial e vai ficar bem. Para a maioria das pessoas isso serve perfeitamente. E eu tenho a impressão também, Daniela, se eu estiver errado, você me corrija, que a medicação também evoluiu, né? Deve ter havido uma grande evolução nessa área. Você falava muito em coisas horríveis antigamente. Hoje parece que melhorou bastante, é isso mesmo? Isso, tem várias medicações, assim, que melhoraram os efeitos terapêuticos, né? Assim, melhoraram as condições para as pessoas terem alívio dos sintomas e poderem ter uma qualidade de vida maior. Mas é o que até a gente volta um pouquinho na nossa conversa inicial. Sem qualidade de vida, o remédio não faz milagre. Vou dar um exemplo banal, mas é muito comum. Alguém está deprimido, por exemplo, pela sua relação conjugal, que é muito conflituosa, que é muito difícil. Aí essa pessoa vai até o psiquiatra porque está deprimido e vai tomar um antidepressivo. O antidepressivo ajuda, mas não vai interferir em nada na qualidade da relação conjugal. Sem dúvida. Então a pessoa, de repente, ela só não fica tão irritada ao discutir, mas ela vai continuar tendo desavenças, conflitos. Então, se as causas, dependendo do transtorno, claro, as causas são bem diversas, mas sem trabalhar causas, o remédio, ele é meramente paliativo, ele vai ajudar em algum aspecto, diminuir algum sofrimento, mas não vai ser a cura. Hoje, em transtorno mental, você praticamente não tem situações em que só o remédio resolve. E é triste porque muitas pessoas criaram uma grande expectativa com as novas drogas, né, com os Prozacs da vida, e acharam que tomando a medicação elas iam ter uma revolução. E a revolução não é isso, né? A revolução às vezes é que a gente tem que mudar a nossa vida. Agora há pouco você citou, Daniela, a questão do TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, que já foi objeto até de celebridades aí no Brasil que assumiram a existência desse comportamento com eles, etc., né? E você falou também no começo sobre a questão da hiperatividade infantil, que tem um nome, todo tem uma sigla. Queria que você falasse um pouco sobre isso e como as mães conseguem identificar que o filho dela é hiperativo ou não. Sim, porque no caso da hiperatividade, o que a gente tem mais divulgado, as pessoas sempre falam, é do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade. Então, dependendo da pessoa, o que predomina é a falta de atenção, a desatenção, isso geralmente ou vai ser a hipercinesia, que é a hiperatividade. Certo. Aí as pessoas normalmente, quando a gente vai estar falando de pessoas que realmente têm o transtorno, é observado em qualquer espaço. Então, seja escola, seja casa, o passeio que vai fazer com a família no final de semana, a visita que vai fazer algum familiar, você sabe que tem alguém ali com uma dificuldade muito maior que a comum, né? Dá para perceber isso com 3 anos de idade, 4 anos, até menos. Ou melhor, a idade mais razoável para a gente fechar algum diagnóstico é após os 5 anos de idade. 5 anos. Porque Já assim, próximo da há escola. uma imaturidade do cérebro, Claro. principalmente para a parte de se refrear, que é você conter os seus impulsos, né, a parte da parte motora, até essa faixa etária. Claro que de indivíduo para indivíduo pode mudar um pouquinho, mas é uma idade limite aí de referência para a gente ter. Então, crianças muito pequenas, não é muito difícil você fechar um diagnóstico. Porque como essa parte do cérebro não está desenvolvida, como é que você pode dizer que ela tem uma doença? Não tem, né? Como fazer isso de forma resolutiva e taxativa. Então, após essa idade, você pode levantar as questões, porque toda criança pequena ela é mais hiperativa. A gente pode ver, os pequenos realmente eles andam bastante, eles mexem bastante nas coisas. A pilha deles é mais forte, né? Exatamente. Demora pra acabar. Então, a maturação do cérebro, o desenvolvimento social, porque daí vem as regras, vem escola, família, né? Então, essa pessoa passa o quê? Ter comportamentos mais diferenciados, sentar e esperar, né? Enfim, ela vai desenvolvendo outras habilidades. Mas, assim, após essa idade, se eu vejo que esse comportamento inquieto, tem muita dificuldade de parar quieto, muita dificuldade de prestar atenção, muito além das outras crianças da sua faixa etária, aí já é válido de eu prestar mais atenção e procurar uma ajuda. Que num primeiro momento pode ser uma consulta pediátrica mesmo. Tá? Você está tratando de crianças. E aí o que é importante, por exemplo, essa mãe, esse pai já levar a consulta, tá? Como é um transtorno que a gente não tem um exame físico, clínico, que diz o que tem, não tem aquele exame de sangue, né, que mostra se tem ou não, realmente uma avaliação global, que vai ver tanto o rendimento e o comportamento da criança na escola, casado com as informações da família, como ele é em casa, nos espaços sociais, né, que a família está junto, tá? E a observação que o próprio médico faz.
Normalmente esse é o começo do diagnóstico, ele é clínico É uma mesmo. questão comportamental mesmo, tudo isso tem que estar... Isso, então vai avaliar isso em relação também à escola e vai se fechar. E quando se realmente tem a indicação, esse paciente normalmente ele é tratado ou pelo neuropediatra, né, quando é que são crianças, e se é um caso que além da questão da hiperatividade tem outros transtornos associados, como depressão, questões ansiosas mais importantes, fóbicas, é um caso que já vai para a atenção mais reforçada, que é do CAPS infantil. Daniela, nós também estamos vivendo algumas coisas que a gente não conhecia antes. A gente costuma dizer, genericamente, dizer que são questões da vida moderna, etc. Você mesmo citou isso agora há pouco, né? A internet, a dependência das pessoas em relação ao uso da internet, etc., já chega a desenhar uma tendência de patologia também nessa área? Como é que você encara isso? Eu acho que tal qual outras situações que nós estávamos discutindo, por exemplo, alguém viciado em internet normalmente tem acesso à internet e não mata, não rouba, não quebra para usar a internet. Isso. Hoje a gente sabe que tem muitos jovens que estão ficando dependentes porque já estão trocando outras atividades sadias e comuns da sua faixa etária para ficar exclusivamente na rede, né? Isso. E a gente sabe que quando você vai fazendo a troca, que você deixa de fazer outras coisas importantes só para fazer aquela determinada atividade, é um indicativo de uma certa compulsão. Que é a mesma coisa com a droga, por exemplo. O uso deixa de ser recreativo, comum, quando a pessoa realmente deixa de fazer outras coisas só para utilizar, né, aquilo. Então, nas compulsões, a internet também hoje é uma coisa que já aparece. Acaba atrapalhando trabalho, vida social, tem uma série de problemas hoje acho que a colaterais. queixa para as crianças e adolescentes que estão muito vinculadas ao uso da rede o dia todo é que normalmente isso afeta o rendimento escolar, porque você deixa de dar atenção às suas tarefas, às suas leituras, às coisas necessárias para você evoluir nos estudos, e também porque a parte social sua fica bem prejudicada, você deixa de conviver com seus pais, até com a sua própria família, né? E quando fica muito excessivo, é importante também buscar ajuda, orientação. Bacana, isso é importante, uma dica para as pessoas que estão nos vendo aí. Bom, Daniela, tem uma série de outros serviços oferecidos, prestados pela área de saúde mental da Secretaria de Saúde, que a gente conversou bastante, você acabou ainda não falando, mas eu vou lembrar alguma coisa, porque a minha amiga Andréia Inocente me informou sobre algumas coisas. A Andréia Inocente, a área de imprensa da Secretaria de Saúde, de outras secretarias da Prefeitura, pediu para eu perguntar para você, por exemplo, sobre a questão do consultório de rua. Como é que funciona isso? O que ele faz? Então, até frente todo esse infeliz quadro com relação às drogas e até mesmo da população de rua que foi gradualmente aumentando aqui no município de Rio Preto, este foi um dos serviços novos dentro do SUS e inovadores com relação à assistência à população de rua que Rio Preto também implantou. Então, hoje ele é vinculado à atenção básica, né, do município e desenvolve atividades principalmente para o morador de rua, que é essa população que fica frágil, mas pelas suas condições de vida fica mais suscetível a adoecimento, né, e até a dependência de drogas pela condição de rua, e precisava de uma atenção, de uma equipe que pudesse chegar até onde eles estavam. Então a equipe hoje de consultório na rua, ela faz exatamente esse serviço. Ela acessa os moradores de rua, né, que aqui em Rio Preto é muito significativo, assim, no censo realizado pela Secretaria de Assistência, a gente sabe que praticamente 90% deles são usuários de drogas. Então, né, uma incidência muito alta. Sim. E até a questão do vício atrapalha essa pessoa a pensar em si própria como alguém que merece cuidados, né, hábitos sadios, né, buscar atendimento quando tem desconforto, quando tem algum sintoma. Então, o consultório faz justamente isso. Eu diria que o nosso consultório, ele é como se fosse um processo de travessia. Faz tirar aquela pessoa da margem da sociedade, de fora dos atendimentos, para que ela seja incluída, que ela seja recebida, acolhida e atendida em suas necessidades de saúde. Ela procura o paciente, porque ela jamais seria procurada por esse paciente, né? Dificilmente seria procurada pelo paciente. Ela vai atrás do paciente. Mas para ver como esse atendimento é importante e é engajado, hoje a gente já tem, por exemplo, eles têm dias e locais específicos para atuar ali próximo à região ali da Avenida Basílio Bacite, onde tem uma circulação muito grande de moradores de rua, né? Em função do albergue, em função
da Fras, né? Enfim, ali tem, do comércio, né, também. Isso, tem as marquinhas. E hoje, os moradores, já sabendo de onde eles estão, começam a procurar. Que estão doentes, que estão sentindo alguma coisa, ou que estão com uma ferida, precisam de um curativo. Então, hoje, eles também já sabem contar com o serviço e até mesmo para a parte de tratamento de drogas. Então, hoje, eles, tendo um relacionamento, tendo um vínculo, procuram um serviço, por exemplo, olha, agora preciso parar de usar drogas, preciso de ajuda. Aí o consultório acompanha esse usuário até o serviço, leva até o CAPS-AD e apoia esse usuário para que ele se trate e se cuide. Então, um trabalho muito importante também, em paralelo para enfrentar a questão do álcool e drogas também. Tudo tem que ser atacado em várias frentes. De todos os jeitos possíveis. Um outro problema que a Secretaria, eu sei que cuida, é essa questão da redução de danos, né? Quer dizer, a pessoa já tem um problema, ela é viciada em qualquer tipo de droga. Aí fica grávida, o dano vai ser maior ainda, né? Como é que funciona essa coisa de redução de danos? Como é que é essa interferência do poder público, da Secretaria com essas pessoas para evitar que os danos delas sejam maiores, Daniela? Isso. A política de redução de danos já existe no Brasil há bastante tempo. Ela faz parte dos atendimentos de saúde de forma geral e tem um destaque na questão do álcool e drogas. Porque o que a gente sabe? Infelizmente, ou felizmente, né, é como é, o homem utiliza drogas há milhares de anos, né? As drogas fazem parte do estilo de vida do homem e a gente sabe que as drogas não vão simplesmente desaparecer. Mas, a partir da ideia de que a gente vai ter, eventualmente, que conviver com as drogas, mas que é possível que essa pessoa seja sensibilizada para cuidados, para que o seu uso não traga outros problemas para ela, que é como você bem exemplificou, por exemplo, é comum que pessoas viciadas em drogas não tenham preocupações com relação a sexo seguro, né? Então não utilizam preservativo. A mulher viciada em drogas muitas vezes, principalmente o crack, não faz um cuidado de contracepção, né? E, enfim, então essas pessoas, elas têm uma incidência em relação à população comum muito maior de doenças oportunistas, de infecções por DST/AIDS. Então a gente sabe que para elas tem que, de certa forma, encarar que muitas não vão parar de usar as drogas e que a gente tem que protegê-las de alguma forma. Então, o Programa de Redução de Danos da Cidade é um programa muito importante, que distribui insumos, né, como os preservativos, até como os papéis para quem aspira cocaína, porque às vezes aspira com notas de dinheiro, então é um papel que a gente sabe é muito contaminado, muito sujo, né? Faz troca de cachimbos, troca de coisas. Então, esse programa ele vai nos locais de uso, chega onde estão os usuários e distribui esses insumos e faz orientações de saúde. E a partir de formar um vínculo com essas pessoas, que assim, não estão ali como uma ameaça, não são pessoas que estão de alguma forma ligadas à polícia ou qualquer tipo de repressão, que são pessoas de saúde mesmo. O contrário também é verdade, né? Também não está estimulando ela a utilizar. Isso, de forma alguma. Porque eu costumo fazer a seguinte alusão. Se dar um insumo era garantia de que aconteceu alguma coisa, a gente dava material escolar para as crianças, todas aprendiam. Eu dei o livro, né? Todas vão ler. Mas não é isso. Então, assim, dar um preservativo não incentiva ninguém a fazer sexo. Né? As pessoas vão fazer sexo porque elas querem fazer sexo. Se elas tiverem o insumo em mãos, a gente tem maior chance que elas se protejam. Né? E, por exemplo, ninguém distribui insumo de redução de danos para alguém que não é usuário. Então, isso é muito importante. Eles vão nas cenas de uso, eles entram nos chamados mocós, nas cracolândias, né? E é para a pessoa que está usando que ele diz o que ele tem ali, que pode ajudá-la, explica o uso e essa pessoa aceita ou não. Né? Então, isso é muito importante. Daniela, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas tem mais um assunto que eu gostaria que você explicasse. A questão do Projeto Recomeço. Como é que ele funciona em Rio Preto? Como é que ele está funcionando? O que é o Projeto Recomeço? Tá. Esse Recomeço ele é um programa do Estado, tá? E ele veio de forma complementar à atenção dada aos usuários de drogas. Então, o que ele faz? Ele financia acolhimento social. Lembra que a gente estava conversando que o usuário de drogas é muito comum que ele pare de trabalhar, ele perde vínculos com sua família, né? Então, essa situação de que ele acaba em alta vulnerabilidade social é muito comum, muito recorrente, principalmente no crack, né? Especialmente no crack. Então, o Estado resolveu fazer esse financiamento. Rio Preto foi um dos 11 municípios do Estado contemplados, então ele dá acolhimento social para o paciente que se trata na rede.
Então, um exemplo, até o momento nós temos mais de 30 vagas pelo cartão Recomeço, das quais aproximadamente, acho que 12, 14 que estão em uso, né? Já tem pacientes lá em acolhimento. Então, os pacientes, eles fazem o tratamento no CAPS Álcool e Drogas e podem ficar nesse acolhimento social por até 180 dias. Então, é um período bem interessante, assim, que ele melhora a sua condição de saúde como um todo, né? Porque, por exemplo, se ele está em situação de rua, ele tem um local protegido, né, para ficar. Aí ele também, pelo cartão Recomeço, vai ser reincentivado a ter vínculos com a sua família, quando tem família, e a ter uma reinserção social quando ele concluir. Sem dúvida. E a referência aqui para Rio Preto, todo interessado pode procurar os CAPS Álcool e Drogas, mas o serviço que a gente está deixando de referência mesmo é o CAPS AD3 lá de Engenheiro Schmidt. Tá? Então é só procurar a unidade, o telefone lá é 3808-1044, né? As pessoas podem estar ligando para tirar também suas dúvidas. Daniela, muito obrigado pela sua presença no nosso programa de hoje. Queria agradecer muito e parabenizar você e sua equipe por esse trabalho tão importante, um trabalho quase que enfrenta grandes desafios, que eu imagino que aumenta a demanda todo dia, infelizmente, mas é um trabalho muito bacana. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa e fique à vontade para vir sempre que quiser para a gente divulgar assuntos tão importantes quanto esse que você nos ajudou a compreender aqui no programa de hoje. Muito obrigada pela oportunidade, estou à disposição de todos. Obrigado, Daniela. Eu agradeço a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você fica convidado para o nosso programa de amanhã, a partir das 12 horas. Até lá, pessoal, e um forte abraço a todos.